Olá, eu sou o Renato Rea do Armazém da Gravura. Hoje nós vamos falar de um assunto que sempre gera muita dúvida: a fiação de goivas para Chile. Vamos ver como afiar sua goiva e principalmente como manter ela afiada. A melhor maneira de afiar sua ferramenta é não deixar que ela perca o fio. Se você nunca deixar ela perder o fio, ela sempre vai continuar cortando bem. Isso porque quando a gente pega uma ferramenta ótima, como por exemplo uma ferramenta da Lions, como essas, elas têm um aço excelente e já vem muito bem afiadas de fábrica. Então o ideal é que você tenha um processo que não destrua, que não danifique sua ferramenta, sempre mantendo ela afiada. Na minha opinião, a melhor forma de fazer isso é usando lixa de metal, também chamada de lixa d'água. Então aqui a gente tem uma lixa 2000, uma lixa 1200 e, por curiosidade, uma lixa 60. É muito comum a gente ter dúvida na hora de comprar a lixa, né? Que lixa eu compro? Mas é muito simples de entender. Quanto maior o número da lixa, mais fina ela é. Então, a lixa 60 seria aqui super áspera, né? A lixa dá um pulo da 60 já para 1200, que é bem fina, e a 2000, que é super fina. Algumas pessoas, para afiar, gostam de usar, pingar uma gota na lixa, ou de um produto como esse, polidor de metais, alguma coisa assim, ou uma gotinha de óleo de linhaça, alguma coisa para que a lixa corra melhor. Eu não uso, eu não sinto falta, nunca precisei, então eu prefiro manter mais simples, mas é bem comum, isso também é possível. Vou começar falando da goivinha, porque eu acho que ela é mais fácil de entender e de afiar. A gente tem duas formas de afiar essa ferramenta. Uma é você segurar ela e ir deslizando assim, fazendo um balancinho. Então, conforme eu vou girando ela aqui, né, mexendo assim, eu vou indo afiando ela. Outra forma é você segurar ela aqui e puxar assim, fazendo esse movimento. Eu prefiro afiar dessa forma, eu acho que fica mais homogêneo. O importante é que o ângulo da ferramenta esteja de forma aqui, que você lixe, não aqui o meio dela, mas sim a pontinha da ferramenta. E é importante sempre ser um movimento constante, para que ela não fique com degrau. Outra coisa importante, depois de fazer esse movimento, e muitas vezes é esquecido, você pode pegar a lixa, fazer como se fosse um canudo, e lixar essa parte de dentro dela. Por quê? Porque senão, quando a gente afia aqui, vai formar uma rebarba aqui para cima, e essa rebarba vai atrapalhar o corte. Quando a gente vem aqui com esse canudinho e limpa a parte de dentro dela, aí sim a gente tira a rebarba e ela vai ficar bem mais afiada. Sempre vamos deixar do lado um pedaço de madeira para a gente, conforme faz a fiação, ir testando se tá legal. Okay? Então eu estou vendo aqui, ó, que ok, parece que tá boa a minha fiação. Uma forma legal de ver se a fiação tá boa é olhar a sua rebarba da madeira. Quando a borda dela está completamente lisa, isso é um sinal que o seu fio tá bom. Não ficou rebarba, ela cortou limpo. Às vezes você pega uma ferramenta que está sem corte e quando você passa assim, o que acaba acontecendo? Você olha na rebarba e ela está toda arrepiada, né? Isso é um sinal que o corte não está bom, por isso que dá esse arrepiado. Vamos falar agora da goivin V. A goivin V é a que costuma ter mais dúvidas a respeito da fiação, e acho que não existe um gravador que não tenha pelo menos uma vez na vida destruído uma goivin V tentando afiar ela. Eu me incluo nesse grupo. O grande truque para a gente afiar bem a goivin V é entender como ela é construída. Então não tem muito mistério. Se você olhar ela assim, você vai ver que ela tem uma superfície plana de um lado e uma superfície plana do outro, e no ponto que elas se encontram, né, tem essa linha que vem no corpo inteiro aqui da ferramenta, que é uma linha formada pela junção desses dois ângulos aqui. Então, se você quebrar a simetria desses ângulos, a sua ferramenta vai ficar sem fio. Então, qual que é o lance? É você conseguir manter o encaixe aqui de forma que esteja 100% daquele ângulo em cima da lixa, e aí você puxa. Ok? Do outro lado, a mesma coisa. Se eu errar o ângulo, por exemplo, estou apoiando aqui muito no bico, você vê que a ferramenta fica boba. Por quê? Porque está apoiada num lugar que não tem sustentação.
Quando eu encaixo no ângulo, ela vai ficar mais firme e aí eu posso puxar. Dica: olha a sua ferramenta na luz, movendo ela assim. Você tem que ver a luz refletindo nessa face e nessa face. Se você vê luz refletida aqui no meio, nessa linha, tá errado. Por quê? Porque aqui no meio não é para refletir nada, não é para ter nenhuma superfície. Se a luz está refletindo aqui no meio, é porque ou você arredondou ou você transformou isso aqui num plano. E aí isso não vai deixar cortar. Depois a gente vai fazer o acabamento aqui, da mesma forma que na outra, ó. Só um pouquinho. Sempre lembra, essa parte de dentro é só mesmo tirar um pouquinho da rebarba, não precisa ficar lixando. E vamos testar agora a nossa ferramenta em V. Tá cortando, parece que é bem legal. Vamos olhar a rebarba, vou fazer uma rebarba aqui maior, certo? Se a gente olha aqui a rebarba, aparentemente está muito liso o corte. Está bem gostosa de fazer. Vamos testar aqui no contrafio, ok? Estou indo aqui no contrafio e você vê que mesmo no contrafio está cortando bem. Essa madeira aqui, para quem está se perguntando o que eu estou usando, é cedro. Finalmente, o último modelo mais comum que a gente encontra são as goivas de corte reto. Aqui a gente tem uma faca. A faca é sempre caracterizada por formar essa ponta, né, ter o corte em diagonal. E aqui um formão, que tem o corte reto. O segredo para afiar essas ferramentas é o mesmo da goiva em V, que a gente tem que primeiro olhar e entender. Então, tá vendo como aqui da mesma forma você tem um ângulo e um ângulo? E aqui também você tem um ângulo e outro ângulo. Então, o que você tem que fazer para afiar é encaixar aqui nesse ângulo e ir puxando. Com essa é a mesma coisa, ó, respeitando aqui o ângulo dela, ok? Estou puxando de um lado, estou puxando do outro e assim a gente vai afiando. Aqui, o uso que a gente normalmente faz, muito feito. Está aplainando bem aqui, ó. Estou aplainando e dá para ver de novo aqui, se a gente pegar, que está cortando muito bem, tá? Existe ainda uma última forma que é bem radical, né? São essas aqui. Isso aqui é o que é chamado de pedra de Arkansas, carborundum, pedra de afiar, tem vários nomes, né? E isso é indicado não para você afiar a sua ferramenta, manter ela afiada. É indicado para casos muito extremos em que você precise praticamente começar do zero uma afiação. Que casos extremos são esses, por exemplo? Quando você tem uma ferramenta que está muito danificada, que já está sem fio nenhum, que está disforme, que está sem corte, você pode precisar começar do zero numa pedra bem áspera como essas. Outro caso que às vezes acontece, você derruba a ferramenta no chão, ela cai com a ponta quebra. Aí você vai precisar de uma pedra como essa também. Raspa toda a ponta dela para ficar nivelada e aí você começa do zero. Para concluir, a gente precisa sempre lembrar que a qualidade do fio é diretamente proporcional à qualidade do aço que foi usado na lâmina. Se você tem uma ferramenta que tem um aço de ótima qualidade, você vai ter muito mais facilidade de manter ela afiada. Esse material permite que ela fique muito afiada. Quando a gente pega uma goiva que foi fabricada com um aço que não é de qualidade tão boa, normalmente são goivas de uso escolar, uso intermediário, por mais que você afie, por mais que você se esforce, você não vai conseguir chegar num nível de afiação tão bom quanto uma outra que tem um material de qualidade superior. Então, espero que essas dicas tenham sido úteis, que ajudem, e eu lembro que essa é a forma como a gente afia, como a gente está acostumado a fazer. Claro, cada artista vai ter a sua própria forma. E a gente, inclusive, convida aí você a participar e comentar e contribuir, dizer, olha, eu afio de outro jeito, eu faço de outra forma, eu concordo, eu discordo, porque a gente assim compartilha o conhecimento e é mais legal para todo mundo. Muito obrigado.